Deus possa estar abençoando a todos vocês. Eu gostaria de começar com mais uma oração, né? Jejum e oração é a nossa fonte de poder, então nunca é demais a oração. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este sábado especial, onde estamos reunidos com nossos irmãos de vários lugares do Brasil. Que o Senhor possa estar em nosso meio, que o Senhor possa estar dirigindo a todos que estarão falando aqui. E nesse momento em especial, quero me colocar em tuas mãos, para que o Senhor possa me usar como instrumento para abençoar os teus filhos, para trazer não só conhecimento, Senhor, mas também o poder, que nós sabemos que é Jesus Cristo em nossa vida, que ele possa ser exaltado e honrado nesses momentos que estaremos juntos aqui, durante toda essa vigília, em nome dele nós oramos. Amém. Ô, Diogo. Oi. Antes de você dar um pontapé, eu esqueci de um detalhe. O nosso próximo momento de oração vai ser sobre o Espírito Santo, a chuva serôdia. Então, vocês que querem receber a chuva, escrevam no chat de onde vocês estão falando, porque nós vamos orar em prol dessas cidades e também de outras também, ok? Então, vocês escrevam aí, porque vocês querem receber a chuva serôdia. Então, próximo momento de oração, nós vamos orar pela descida do Espírito Santo. Agora sim, é contigo. Bem, com certeza, todos nós precisamos. Meus irmãos, que importante assunto que nós estamos falando aqui, porque o nosso maior problema é o eu. A irmã White diz que o eu é a nossa maior batalha, e por isso o jejum é uma arma poderosíssima contra o eu. Nos traz mais perto de Deus, nos traz mais perto da natureza espiritual, nos afasta da natureza carnal. Né? Não foi à toa que Satanás utilizou esse método, né, com Adão e Eva ali, com Jesus também, na tentação do deserto. E ele sabe que atingindo a gente nesse ponto da alimentação, né? É claro que a gente vai falar do jejum do modo geral, não só da questão da alimentação, mas a questão do apetite é muito importante, e a gente precisa vencer o apetite, porque isso depende não só a nossa saúde espiritual, mas a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Então, coisas práticas importantes para a gente estar vivendo nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Então, vamos lá. Gostaria de comentar com vocês esse primeiro texto aqui. Olha que interessante o que a irmã White disse aqui no Conselho sobre Regime Alimentar. Ela diz assim: agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Então, isso que nós estamos fazendo aqui não é uma ideia humana, é um mandamento de Deus. Deus fala que nós precisamos desses momentos, onde devemos estar em jejum e oração, para nos prepararmos. Estamos cada vez mais, cada dia que passa, o conflito está se intensificando. E nós também precisamos, então, como ela diz aqui nesse texto, né, devemos estar mais fervorosamente nos aproximando de Deus. Nós devemos estar mais alertas, mais despertos, né, e não confiando na nossa própria sabedoria, mas na sabedoria de Jesus Cristo, o nosso líder. Então, meus irmãos, que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão participando dessa vigília. Isso é um assunto muito importante. Isso é algo profético, viram? Né? À medida que nós vamos aproximando do tempo do fim, nós precisamos mais e mais desses momentos
Então, se faça desse momento aqui algo especial, algo importante, e também que não seja só esse sábado, mas faça planos de você na sua casa, com a sua família, na igreja, se unir com os seus irmãos que estão aí perto de você, para que vocês possam praticar isso. Né? Isso é muito importante que a gente põe em prática. Isso é uma prática cada vez mais importante à medida que a gente avança na direção dos últimos eventos, tá? Existe uma regra na vida do cristão que é importante que a gente entenda antes de a gente entrar de maneira mais profunda em relação ao jejum. Essa regra da vida do cristão é a seguinte, né? Nós devemos ser como aquele que andou fazendo o bem. Isso a palavra de Deus deixa bem claro. Nós devemos imitar o nosso mestre. Cristão significa ser um pequeno Cristo, alguém que imita o mestre, alguém que segue nas pegadas do mestre, alguém que olha, estuda, dedica tempo da sua vida para entender como Jesus agia, como ele vivia, o que ele fazia, os hábitos dele, as práticas diárias dele. Tudo isso faz parte da vida do cristão. Nós estamos imitando a vida dele, nós não imitamos a vida de nenhum outro ser humano aqui na Terra. Nenhum outro ser humano é nosso exemplo perfeito, ele é o único exemplo perfeito. Então, essa é uma regra que nós devemos ter claramente estabelecida na nossa mente, que Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, tá? A única regra que eles devem seguir é viver como Jesus viveu, buscando-o diariamente pela fé. E a minha pergunta é simples, né? Então, como Jesus viveu? Se a regra do cristão é seguir a vida de Cristo, viver como Jesus viveu, então a pergunta simples é como Jesus viveu. E nós vamos encontrar na Bíblia, nos Evangelhos, ali claramente falando de seus hábitos diários, seus hábitos de oração, seus hábitos de relacionamento com as pessoas, de trabalho, em todos os aspectos da vida. Jesus foi o nosso exemplo. E não poderia ter sido diferente, né? Em questão de oração e jejum, Jesus também tinha essa prática muito presente na vida dele. A irmã White diz que em momentos de grande decisão na vida dele, momentos de decisões que implicariam resultados grandiosos, ela falava que ele passava as noites em claro, jejuando e orando para tomar uma decisão. Então, quando ele escolheu os discípulos em vários aspectos da vida dele, onde havia essa importância dessa decisão dele, ele não confiava na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, ele confiava no Pai Celeste, e por isso ele passava tempo orando e buscando a Deus. Né? E o jejum e a oração, elas andam juntas, por quê? Porque o jejum, ele está trabalhando a parte física, fisiológica do ser humano, a sua mente, o seu cérebro. A nossa mente, ela habita dentro de um órgão físico, né? E esse órgão precisa estar bem, ele precisa estar saudável para que a mente possa viver de uma forma saudável, para que você possa raciocinar direito. Então, entendam isso, tá bom? A regra de vida do cristão é essa. Ele, Jesus Cristo, é o nosso exemplo. Jesus, em Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Jesus mostrara em que consiste a justiça e indicar a Deus como fonte da mesma. Então, o que é justiça? Jesus mostra claramente o que é justiça. Né? Ele fala, olha para mim, olha como eu vivo. Isso é viver uma vida justa. A minha vida é uma vida justa. Então, siga os meus passos. E aí ele indica para nós, para os seres humanos, como nós
recebemos, de onde é a fonte dessa justiça. Então, isso fica bem claro no seu ministério. Deus é a fonte da justiça. Aí ele vai agora, ela continua dizendo, ele vai agora para a nossa parte. Voltou-se, então, para os deveres práticos. Guardem bem essas palavras, deveres práticos. O que é um dever? É algo que você tem que fazer. Se você está devendo a alguém, você tem que pagar. Se você tem os professores passam os deveres para as crianças, né? É aquilo que elas têm que fazer. Na próxima aula, elas têm que trazer todos aqueles deveres feitos. Então, Jesus, ele agora volta-se, então, para os deveres práticos. Quais são esses deveres práticos? Ela menciona aqui, dar esmolas, orar e jejuar. Deveres práticos do cristão. E aí eu pergunto para você, jejuar é para todo mundo? Algumas pessoas dizem, né? Mas jejum eu não consigo, porque eu sou, né? Tenho problema, isso e aquilo. Então, irmãos, pelo texto que nós estamos lendo aqui, o jejum não é para todo mundo. Para quem que é o jejum? O jejum é para aqueles que querem serem feitos justos. São aquelas pessoas que querem vencer o eu, o orgulho, a natureza pecaminosa. Pessoas que querem estar mais próximas de Jesus, querem imitar os cristãos realmente de verdade, que querem imitar o Mestre. O jejum é para essas pessoas. Então, eu acredito, né, como está escrito aqui, que esse é um dever prático. E eu confesso a vocês que estudando para esse momento aqui, na vigília, Deus começou a falar claramente, profundamente ao meu coração. Diogo, você não está levando esse negócio muito a sério. Isso aqui é um dever. E o resultado, muitas vezes, das suas faltas, das suas falhas, dos seus deslizes, é a falta de levar a sério esses deveres. Jejuar, orar, dar esmola significa estar servindo a outros, estar fazendo a diferença na vida de outros. Porque nós vamos ver aqui mais para frente, fariseus, eles jejuavam, mas pelos motivos errados. E nós podemos também cair no mesmo erro. Então, precisamos entender claramente qual é a forma correta de nós estarmos vivendo o cristianismo. Deveres práticos, tá bom, irmãos? Anota aí. Isso aqui é algo importante para a nossa vida. Então, não tem como ser um cristão e deixar de lado a oração, deixar de lado jejuar e deixar de lado servir a outros, dar esmolas. Então, em dar esmolas, orar, jejuar, disse ele, que nada seja feito com o intuito de atrair atenção ou louvores para o próprio eu. Ao jejuar, não andeis cabisbaixos, a mente ocupada com vós mesmos. Isso é algo muito importante, né? A gente vai ter a tendência de parecer cansado, desanimado, né? E aí andar com cabeça, andar cabisbaixos, né? E a tendência, quando nós estamos ali, passando por um jejum, é estar preocupado comigo mesmo, mas não é esse o objetivo. O objetivo do jejum é tirar o foco do eu e colocar em Jesus Cristo, em Deus. Esse foi o grande erro dos fariseus. Eles continuavam transformaram o jejum em uma ferramenta de exaltação própria. Como que pode o ser humano fazer uma coisa dessa, né? E essa mesma mentalidade não é diferente na minha e na sua cabeça, viu? Nós temos também esses mesmos problemas. Como que eles conseguiram transformar uma ferramenta que Deus nos deu para combater o eu, o orgulho, a exaltação própria, a dependência do eu, e transformaram essa ferramenta em algo que vai exaltar o próprio eu.
Então, não devemos cair nesse mesmo erro, tá? Aquele que mais completamente se entrega a Deus é que mais aceitável serviço lhe presta, pois mediante a comunhão com ele, os homens se tornam co-obreiros seus em manifestar-lhe o caráter na humanidade. O objetivo do jejum, e eu quero deixar isso, frisar isso várias vezes, o objetivo é para que a gente morra para o eu, para que a gente passe a viver para Deus e passe a viver manifestando o caráter de Deus para a humanidade. Os judeus usaram o jejum para se exaltarem e se afastaram da humanidade, se afastaram da obra que Deus tinha dado para eles, de levar o caráter, o conhecimento de Deus para a humanidade, para os gregos, para os gentios. Eles se fecharam nisso. E isso não pode acontecer no nosso meio. Eu jejuo e oro para vencer o orgulho no meu coração, para vencer o eu, para vencer o meu amor às coisas do mundo, para vencer a minha tendência a gostar do que é fácil. E para que eu possa ter um caráter como o de Jesus Cristo, altruísta, que serve, um caráter que coloca os outros em primeiro lugar. Esse é o objetivo do jejum, tá bom? E algo que é importante também a gente frisar aqui. Nada substitui o Espírito Santo, viu? Nenhuma forma exterior pode tornar-nos puros. Nenhuma ordenança administrada pelo mais santo dos homens pode tomar o lugar do batismo do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa fazer sua obra no coração. Todos os que não experimentam seu poder regenerador são joio entre o trigo. Não podemos também achar que essa ferramenta, o jejum, ele, por si só, vai transformar o meu coração. Ela diz aqui claramente, com todas as letras, nenhuma forma exterior pode tornar-nos puros. Isso fica mais claro no livro Caminho a Cristo. Ela diz assim, por nós mesmos é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, e aqui a gente pode classificar o jejum como um esforço que a gente tem que fazer. Esse esforço humano, todas essas coisas têm sua importância. São importantes? Sim. Educação é importante? Sim. Cultura? Sim. Exercício da vontade? Sim. Esforço humano? Sim. Todas essas coisas têm sua importância. Mas nesse caso, que caso? De transformar o coração. Nesse caso, não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. E esse poder é Cristo. Não desviem o olhar de Cristo. Jejum, oração, estudo da palavra são meios para nos conduzir a Cristo. Eles não são em si mesmos, eles não transformam o coração em si mesmos. É preciso de um poder. E ela deixa um poder externo a nós, exterior a nós. Nós precisamos de algo que nós não conseguimos fazer. Se nós conseguíssemos fazer, Jesus não precisaria ter vindo aqui neste mundo. Era só Deus dar a lista lá de coisas que a gente deve fazer para se santificar, para termos a natureza divina restaurada em nós, nós faríamos essas coisas, e aí Jesus estaríamos restaurados, a vida com a natureza espiritual, a natureza divina, por causa da impossibilidade de nós nos transformarmos o nosso coração desse estado pecaminoso para a santidade. Isso é impossível a nós mesmos.
nós precisamos de um poder externo, fora de nós. E ela classifica esse poder como sendo Cristo, tá bom? Jejum, oração, estudo da palavra, todas essas coisas são importantes, mas elas são o meio para nós chegarmos a Jesus Cristo. Se você não está vendo o resultado de se parecer cada dia mais com Jesus Cristo, é porque ele não está tendo acesso ao teu coração e você precisa orar e pedir a Jesus Cristo, Senhor, o que está acontecendo? Mostra para mim. Com certeza ele irá te mostrar, tá? Como eu disse, nós precisamos fazer jejum pelos motivos corretos. Como outras observâncias de caráter religioso, o jejum, quando praticado por motivos corretos, será uma bênção. Mas isso, assim como a esmola, havia sido pervertido pelos fariseus, né? Os fariseus apresentavam uma aparência externa de grande santidade, de humilhação e contrição, enquanto em seus corações nutriam pecados de caráter revoltante. Eles tornavam sua religião pouco atraente por sua aparência severa e proibitiva. Ele, o cristão, deve ter uma influência doce, subjugante, alegre e salvadora sobre aqueles com quem entra em contato. Então, nós podemos usar, já vimos aqui, pelo exemplo dado dos fariseus, podemos usar o jejum da forma incorreta, para aparentar uma santidade, enquanto que dentro do nosso coração ainda estamos apegados a pecados de caráter revoltante, ela diz. E se nós não temos esses frutos que ela está dizendo aqui, né, uma influência doce, alegre, salvadora sobre aqueles com quem nós entramos em contato, nós não estamos usando o jejum de forma correta. E precisamos entender o que está acontecendo e, de forma humilde, perguntar às pessoas. Nós sabemos que muitas vezes a gente está fazendo coisas com um objetivo, mas com uma motivação errada, e nós nem percebemos isso. Por isso nós somos uma família, para mostrarmos que nós precisamos estar abertos a críticas de outras pessoas. Outras pessoas podem vir, os irmãos, falarem, olha, Diogo, você está sendo muito radical nisso, Diogo, você tratou de maneira ríspida essa pessoa, Diogo, você está sendo incoerente aqui, não está sendo equilibrado ali. Eu preciso estar aberto para correção, porque eu posso estar fazendo as coisas achando que estão certas. Jesus disse, eles vão matar vocês pensando estar fazendo um favor a Deus. Nós não queremos estar nesse estado. Nós queremos realmente um coração humilde, capaz de ser corrigido a qualquer momento por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, olha que verso interessante. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, qual é o objetivo? Deus quer simplesmente causar fome em nós, causar sofrimento em nós? O objetivo, um dos objetivos principais do jejum, é fazermos nós entendermos que nós dependemos não só da comida física, mas nós dependemos da comida espiritual. Nós dependemos de Deus. E Deus quer, por momentos, Ele tirou isso do povo de Israel, tirou a comida do povo de Israel, tirou a água para prová-los. Vocês estão tranquilos? Vocês têm paz? Vocês estão bem? Porque vocês têm água e comida? Vocês deveriam ter paz e tranquilidade
porque vocês têm a mim. Não porque vocês estão seguros com o alimento de vocês. E aí Deus tira o alimento para ver se a confiança deles estava no alimento ou se estava em Deus. E quantos caíram? Quantos murmuraram? Quantos reclamaram? Porque estavam com fome. Porque o estômago começou a doer. Irmãos, o Espírito de Profecia é bem claro em dizer que nos últimos dias nós também iremos passar fome. Nossa fé ela vai ter que resistir à demora, ela diz, ao frio, à fome. Se nós hoje, como diz aquele verso na Bíblia, se nós hoje não conseguimos competir com homens que vão a pé, como que nós vamos competir com os que vão a cavalo? Se nós hoje, que tudo está tranquilo, ainda temos acesso aos bens deste mundo, se hoje ainda não conseguimos nos abster de alimentos, de certas coisas, para estar mais próximo de Deus, que fé é essa que nós estamos desenvolvendo? Precisamos desses momentos de reflexão. E, para quem diz, né, que Deus não quer que eu passe fome, Deus não quer que eu sofra, sim, Deus não quer. Mas Ele vê que isso é necessário. Deus não queria Jesus morrendo numa cruz. O Pai não queria, de forma alguma, deixar o seu filho ali, pendurado numa cruz, sofrendo dor, fome, sede, uma angústia terrível. Não era a vontade de Deus que Jesus passasse por tudo que passou. Mas Deus teve que deixar Cristo morrer, porque senão a família humana estaria perdida. Então o sofrimento, a dor, a fome, não é vontade de Deus. Mas é necessário para a nossa salvação. Aceite isso, meu irmão e minha irmã. Aceite isso na sua vida. E você vai ver que a gente vai passar pelas tempestades de uma forma muito mais tranquila e em paz. Qual é o espírito, então, do verdadeiro jejum? A piedade, o conhecimento espiritual avançado e o crescimento de uma igreja são proporcionais ao zelo, à piedade e à inteligência missionária que foram trazidas para dentro dela e levados para fora para serem uma bênção para aqueles que mais precisam da nossa ajuda. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que entrega a mente e coração à vontade de Deus. Então, o nosso crescimento espiritual, conhecimento espiritual, piedade, tudo isso depende do quê? Depende da nossa inteligência missionária. O quanto nós esforçamos para salvar outras pessoas. Não é o quanto eu me esforço simplesmente para me salvar. Porque se só for isso, eu estou sendo tão egoísta quanto o fariseu. O meu esforço tem para eu crescer espiritualmente, para aprender, para desenvolver espiritualmente, é para o quê? Para que eu seja um missionário mais eficiente. Alguém que consegue amar mais. Alguém que consegue servir mais. Alguém que consegue expressar de forma mais clara o caráter de Deus para o mundo. Então, o objetivo agora da minha vida não é simplesmente me salvar, mas agora é me dedicar à salvação de outras pessoas. Então, o crescimento da sua igreja e da sua vida, da sua vida espiritual, depende da sua vida missionária, tá bom? Esse é o espírito do verdadeiro jejum. E aí, agora, eu quero passar um pouco da parte espiritual, que nós estávamos falando, para a parte física, né, fisiológica. E hoje, com o avanço da ciência, a gente consegue entender um pouco do porquê o jejum é tão importante e tem benefícios tão incríveis.
Ellen White diz, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Então, o corpo, a parte física, né, músculos, ossos, sangue, órgãos, tudo isso é muito importante, eles têm uma relação muito importante com a mente e, consequentemente, com o espiritual. Então, vamos ver agora, na ciência, que é bem recente, algo que é fantástico e que nos abre a mente, assim, para entendermos o porquê o jejum é tão maravilhoso, não só para a minha saúde física, mas para a minha saúde espiritual, mental e emocional, tá bom? Então, vamos lá. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi para esse senhor aí, um cientista japonês, o nome dele é Yoshinori Ohsumi. Ele estava estudando, estava estudando sobre autofagia. Os cientistas sabiam que existia autofagia já desde a década de 60, mas eles não entendiam direito como funciona esse mecanismo no corpo humano. O que é a autofagia? A autofagia é um mecanismo que existe nas células do corpo humano que fazem com que essas células, elas mesmas, elas vão se autorreparando. Se existe algum problema celular ali, a própria célula vai lá e conserta. Se existe alguma bactéria ali dentro da célula, algum vírus, ele vai lá e come aquele vírus, aquela bactéria. Literalmente. Algum defeito celular, ela passa a comer aquele defeito, é como se fosse reciclar o lixo que existe dentro das células. Alguma parte defeituosa na célula, ela vai lá e recicla aquela parte. Então, a autofagia, é um sistema celular que funciona como um sistema de controle, de melhoramento, de limpeza celular e de reciclagem celular, tá? Então, esse cientista japonês, só em 2016, ele começou a entender como a autofagia funcionava. Quais eram os mecanismos desse sistema? E ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso, em 2016, porque isso traz para a ciência um conhecimento fantástico, porque agora a ciência pode começar a estudar maneiras da célula se consertar, porque descobrindo isso, agora a gente entende por que a gente vai envelhecendo, por que certos tipos de doenças começam a ocorrer, porque as células não estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, a autofagia permite que seu corpo quebre e reutilize partes antigas das células para que elas possam operar com mais eficiência. É um processo natural de limpeza que começa quando as células estão estressadas ou privadas de nutrientes. E aqui entra a questão do jejum, por isso que nós estamos falando desse sistema celular aqui. Porque quando as células são privadas de nutrientes, elas entram nesse processo de autofagia. Os pesquisadores estão estudando o papel da autofagia na possível prevenção e combate a doenças. O que causa a autofagia? A autofagia ocorre quando as células do corpo são privadas de nutrientes ou oxigênio, ou quando são danificadas de alguma forma. É um sistema criado por Deus, é uma mente divina, coisa maravilhosa do nosso Criador. A autofagia é um processo de reciclagem que aproveita ao máximo os recursos energéticos já existentes em uma célula. Com a autofagia, uma célula basicamente come a si mesma para sobreviver. O bônus é que esse processo de sobrevivência para levar as células que funcionam de forma mais eficiente. Então, elas funcionam de forma mais eficiente, por quê? Porque elas estão destruindo aquilo que não está funcionando corretamente.
Olha que coisa, que ilustração espiritual incrível, né? Quando Jesus fala que o pai dele é o agricultor, né, que vai lá e poda a planta, que poda a videira, por que ele vai podar aquela videira? Para que aquela videira possa produzir mais frutos. É o sistema da autofagia funcionando na planta. O agricultor usando isso. Você vai lá e corta um galho para que aquela energia que estava sendo desperdiçada naquele galho improdutivo agora possa ir para os galhos produtivos. E assim eles vão produzir mais frutos. E é isso que acontece dentro do nosso corpo, no nível celular. Por que a autofagia é importante? A autofagia é essencial para a sobrevivência e o funcionamento de uma célula. Recicla parte das células danificadas, livra-se de partes não funcionais das células, que ocupam espaço, reduzem o desempenho, destrói agentes patogênicos em uma célula que podem danificá-la, como vírus, bactérias. A autofagia também desempenha um papel importante quando se trata de envelhecimento e longevidade. Então, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, o corpo vai tendo menor capacidade de fazer autofagia. E aí, o que vai acontecendo? Vai acontecendo um acúmulo de lixo celular. E, por sua vez, as células que não estão funcionando em sua melhor forma. É possível induzir a autofagia, isso que nós queremos, né? Porque é algo muito importante para o corpo. Jejum. O jejum significa que você deixa de comer por um determinado período de tempo. O jejum priva seu corpo de nutrientes, forçando ele a redirecionar os componentes celulares para funcionar. Então, quando você faz jejum, você não se alimenta durante um período de tempo. O seu corpo já não tem mais a energia vindo dos alimentos. Aí agora, ele tem que fazer o quê? Agora que ele não está mais digerindo comida, agora que ele não está recebendo nutrientes mais da comida, ele vai procurar outras formas de ter energia. E o que ele vai fazer? Agora ele vai passar pelo processo de autofagia, dessa limpeza intracelular, dessa reconstrução, de reciclar aquelas coisas que não estão funcionando de maneira eficiente. Algo incrível. E tudo isso pelo jejum. Então, você imagina agora, por que Jesus, através desse conhecimento científico, a gente pode ter uma ideia por que Jesus estava fazendo isso. Por que ele jejuava antes de tomar uma grande decisão, uma decisão importante na vida? Porque ele colocava o corpo dele físico, a mente, o cérebro, em total eficiência. O corpo dele agora estava funcionando de uma forma completamente eficiente. E agora, por causa disso, ele tinha ajuda física do corpo dele. E a mente dele podia funcionar de forma mais eficiente também. Fantástico isso, né? É algo maravilhoso. Hoje, a gente, através da ciência, a gente está descobrindo por que Deus pede certas coisas de nós. Antigamente, a gente não entendia. Por que fazer jejum? Por que parar de comer alimentos de origem animal? Por que comer gordura e o sangue, né, como Deus fala lá em Levíticos, por que comer essas coisas faz mal? Hoje a gente sabe, essas coisas contêm alto teor de colesterol, esse colesterol se oxida no nosso corpo, ele vai começar a entupir as minhas artérias. Mas antigamente, as pessoas não tinham esse conhecimento. Então elas tinham que fazer as coisas pela fé completamente. Hoje a gente não precisa tanto assim de fé, porque a gente começa a entender o funcionamento do corpo e começa a entender que por detrás daquilo que Deus está pedindo de mim, existe uma explicação lógica e algo que realmente faz sentido. Mas você não precisa simplesmente fazer jejum completo, restringir completamente a ingestão de alimentos, tá?
existe um outro meio de você induzir a autofagia, que é através da restrição de calorias. E restringir suas calorias significa diminuir o número de unidades de energia ou calorias que seu corpo consome. Então, ao invés de você privar o corpo completamente das calorias, como no jejum, você as limita. Isso força também as suas células a entrarem em autofagia para compensar os nutrientes perdidos. Então, você limita. Antes, você tinha um consumo calórico de 2.000 calorias por dia. Você pega um dia e você restringe para 1.000 calorias, para 500 calorias. Você, ao invés de comer 3 refeições, você consome uma refeição, 2 refeições. Ao invés dessas refeições serem cheias de carboidratos, que são basicamente energia pura, né? O arroz, os grãos, as leguminosas, batatas, essas coisas, você elimina essas coisas e consome, por exemplo, algumas frutas, você está restringindo a caloria. E com isso você também consegue induzir autofagia no seu corpo. E um outro meio de você induzir autofagia é através de exercício físico, né? O exercício pode induzir autofagia dependendo do tipo de exercício que você está fazendo e de sua intensidade. Então, você vê, se você estiver fazendo um exercício de alta intensidade, o seu corpo vai começar a ver a necessidade de construir mais músculos, construir mais veias, artérias, para irrigar partes do corpo que antes não estavam sendo usadas, e isso tudo faz parte do processo de autofagia também. Seu corpo vai pegar, né, da gordura que está armazenada lá para construir músculo, para desenvolver artérias, então isso é algo incrível que você pode fazer para induzir autofagia. Um exemplo prático disso, né, talvez vocês conheçam um dos maiores tenistas do mundo, né, Novak Djokovic, número 1 do mundo por anos, e alguém assim, né, de um caráter também interessante, porque ele não só um tenista, um atleta de alto nível, mas ele também, né, tem um caráter incrível, e ele, como um atleta de elite, ele diz que ele fica 16 horas sem comer todos os dias, né? Como ele faz isso? Foi feito ele fala numa entrevista que ele fica essas 16 horas sem comer, né, e tem feito maravilhas na vida dele. Muitas pessoas falam assim, mas eu sou magro, né, se eu fazer jejum, eu vou emagrecer mais ainda, eu não vou ter energia, eu vou morrer. Está aqui o exemplo de um atleta de elite que joga tênis, é um dos esportes que mais demanda energia, que mais demanda esforço físico do ser humano, e está aqui um atleta que faz jejum intermitente, fica 16 horas sem comer todos os dias. Então, isso é prova incontestável de que jejum é para todo mundo, né? Ele diz, ficar 16 horas sem comida por dia contribuiu para uma melhora no meu sistema digestório, durmo melhor e tenho mais energia durante o dia. É algo até parece contraditório, né? Mas se eu não comer, eu vou ficar sem energia. Não, pelo contrário, seu corpo, ele vai conseguir se tornar mais eficiente. É como um carro, né? Tem carro que consegue fazer 20, 25 quilômetros com 1 litro de gasolina, tem outros que fazem 10. Qual que é o mais eficiente, né? Então, você fazendo isso, você consegue fazer com que o seu corpo se torne mais eficiente. E é isso que ele descobriu, e é isso que ele aplicou na vida dele. Ele fez uma entrevista com um médico que ele segue, um médico também do país dele, Ivanov, Dr. Ivanov,
E esse médico diz que se não ingerimos nada por 12 horas, nosso cérebro procura por reservas de comida. Encontra um micro-organismo, uma bactéria patogênica e os destrói e recicla. Então, ele pegou essa ideia de viver, né, diariamente fazendo isso, fazendo 2 refeições e deixando 16 horas de intervalo entre a última refeição e a primeira do próximo dia. Ele aprendeu desse médico. E adivinhe, qual religião é esse médico? O Dr. Ivanov é adventista do 7º dia. Aprendeu da onde isso, né? O Dr. Ivanov continua dizendo, a autofagia limpa nosso corpo e prepara combustível para o próximo dia. Mas o processo leva de 12 a 16 horas, dependendo do indivíduo. Então, de maneira prática, como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer isso comendo o seu café da manhã, não pule, né? Muita gente tem falado sobre isso na internet, vamos pular o café da manhã, porque normalmente a refeição onde as pessoas estão com menos fome, né? Mas por que elas estão com menos fome no café da manhã? Porque foram jantar tarde no outro dia, né? O estômago teve que ficar trabalhando a noite toda para digerir alimento, não conseguiu descansar, aí acorda no outro dia, o estômago, né, fala, por favor, não põe mais nada aqui, por enquanto, né? Então, isso é errado. A principal refeição é o café da manhã. Então, você pode fazer esse sistema que o Djokovic está fazendo, pode fazer na sua vida. Você toma o café da manhã, às 7, 8 horas da manhã, vai almoçar às 2 da tarde, 3 da tarde, e essa vai ser a sua última refeição. Então, você vai ficar das 3 da tarde até o outro dia, às 7, às 8 horas da manhã do outro dia, para a próxima refeição. Essas 16 horas vão fazer com que seu corpo entre em autofagia. Então, não é uma forma tão difícil de ser feita. Não é um jejum completo, pleno, mas você já está colocando o seu corpo num processo de desintoxicação, de reconstrução e de se tornar mais eficiente. Né? Isso é algo que nós a ciência está comprovando isso, mas, né, para a gente entender isso melhor, isso é um conhecimento recente para o mundo, viu? Antigamente, os cientistas pensavam que a autofagia era uma limpeza doméstica, a maneira de as células se arrumarem para sobreviver e funcionar corretamente. Nos últimos 20 anos, os cientistas descobriram que a autofagia também pode desempenhar um papel importante na prevenção e resposta a doenças. Isso é um conhecimento recente para a humanidade, mas para nós, adventistas, é muito antigo, né? Algumas pessoas serão mais beneficiadas deixando de comer durante 1 ou 2 dias da semana do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana lhes seria de proveito incalculável. É claro que ela não conseguia explicar o mecanismo do jejum. Claro que ela não conseguia, não entendia, a ciência na época dela não conseguia explicar a autofagia, não conseguia explicar o funcionamento celular, mas ela, por revelação de Deus, ela entendia que isso funcionava de maneira maravilhosa no corpo humano. E é contra, né, toda a lógica que muitas vezes a gente tem. A gente precisa comer para alimentar o organismo. Não, o jejum é importante. Muito importante para a nossa saúde. Para nós mantermos saudáveis. Muitíssimo importante. E isso é um conhecimento que nós temos há mais de 100 anos. Que privilégio nós temos de ter o espírito de profecia. E que privilégio nós temos de sermos ensinados por Deus a como cuidar do nosso corpo. É que você possa levar a sério essas coisas, levar a sério esses ensinos que são para a tua vida, para a tua saúde, para a tua felicidade, para a tua inteligência. É para você realmente estar no ápice da sua existência, para você ter vida, como Jesus fala, e vida em abundância.
Se não puderem desfrutar de alimentos simples, em um primeiro momento devem jejuar até que possam. Outra coisa que o jejum faz, né, é mudar o nosso apetite. Ela diz, esse jejum lhes trará mais benefício do que os remédios, pois o estômago maltratado encontrará o descanso de que necessita há muito tempo. E a fome real poderá ser saciada com uma dieta simples. Levará algum tempo para que o paladar se recupere dos abusos sofridos e adquira seu tom natural. Mas a perseverança em um curso abnegado de comer e beber logo tornará palatável o alimento simples e saudável. Então, algo também benéfico do jejum é que vai mudar o seu paladar. As coisas que você não gostava, né, os alimentos que você não sentia prazer, não sentia nenhum gosto ali, que para você causavam repulsa, através de jejum, o seu corpo vai se readaptar, e vai se limpar, se purificar, as papilas gustativas vão mudar, e você vai sentir prazer, um prazer incrível, comendo coisas que você nem imaginava que eram saborosas. Você vai sentir prazer. Então, esse é outro benefício que nós temos ao fazermos jejum. Mas eu gostaria, antes de falar sobre o próximo slide, nós estamos terminando aqui, e tudo que nós falamos aqui realmente é para nós enxergarmos o benefício desta prática religiosa que Jesus diz que é nossa dever, nós devemos fazer isso. Mas nós precisamos ter cuidado para não levarmos para um extremo. Satanás, ele tenta sempre levar a gente de um extremo para o outro. E tomem cuidado com isso. Sempre orem a Deus, pedindo equilíbrio, tá? Equilíbrio. Até mesmo as coisas boas, elas podem ser usadas de maneira errada. E elas podem causar mal se forem usadas dessa forma, de maneira errada. Então, eu trago 2 textos aqui para trazer um pouco de equilíbrio para nós, quando nós estamos falando em relação a jejum, tá bom? Não é simplesmente querer que as pessoas façam, obrigar as pessoas a fazerem, eu tenho que fazer, e não é assim. Devemos ser pessoas equilibradas, e é o Espírito Santo que traz esse equilíbrio para a nossa vida. Aqui esse texto, ela diz assim, isso é uma carta que ela escreveu para um irmão que estava jejuando, e ela diz, penso que tendes errado em jejuar 2 dias. Deus não requeria isto de vós. Rogo-vos que sejais cauteloso e comais livremente alimento bom e saudável 2 vezes ao dia. Por certo, vossa força decrescerá e vossa mente se tornará desequilibrada, a menos que mudeis vosso procedimento de usar um regime abstêmio. Irmãos, nós temos conhecimento de muitos casos onde as pessoas têm levado a alimentação para um extremo que Deus não quer que nós vamos para esse extremo. Temos ouvido casos de pessoas que não comem tubérculos, que não comem raízes, né, que dizem que essa não é a alimentação que Deus nos deu. Irmãos, isso é levar as orientações do Espírito de profecia com relação à alimentação para um extremo. E nós devemos tomar cuidado, porque o que ela diz aqui para esse irmão, que se ele continuasse dessa forma, né, fazendo algo que Deus não pediu para ele, se ele não fosse cauteloso, ela diz
que a vossa força decrescerá e a vossa mente se tornará desequilibrada. E nós temos visto isso acontecendo. Igrejas se dividindo, irmãos se dividindo, porque realmente passaram a acreditar em uma nova luz, entre aspas, de um radicalismo em questão de alimentação. Terrível. E isso causa desequilíbrio mental. Então, esse outro texto também. Ela diz, é verdade que há pessoas com mente desequilibrada, que se consideram muito religiosas e que impõem a si mesmas jejum e oração com prejuízo de sua saúde. Essas pessoas se deixam enganar. Deus não requereu isso delas. Elas possuem justiça farisaica, que brota não de Cristo, mas delas mesmas. Irmãos, que nós possamos pedir o Espírito de Cristo, ter o Espírito de Cristo, sermos equilibrados. Devemos primeiro entender que essas decisões que nós tomamos são decisões particulares nossas. Eu não posso impor isso para outras pessoas. Eu tenho que entender claramente isso. Eu não posso impor isso a principalmente crianças. Se eu tenho filhos que estão em fase de crescimento, de desenvolvimento, elas têm uma necessidade calórica muito maior do que eu, em que meu corpo já não precisa crescer mais, meu corpo já se estabilizou, não está crescendo. E eu exigir que, né, crianças façam as mesmas coisas que eu quero fazer em relação a jejum. Irmãos, muito cuidado com isso. Tenhamos equilíbrio, tenhamos o Espírito de Cristo. Não coloquemos regras sobre outras pessoas, que essas pessoas devem fazer isso, desse jeito, porque só assim elas estão fazendo a coisa correta. Muito cuidado com isso. Lembrem, o resultado do verdadeiro jejum é produzir cristãos amáveis, bondosos, cristãos com espírito de unidade, não de separação, cristãos que realmente são zelosos, sim, com toda certeza, têm um zelo pela verdade, mas esse zelo, né, essa justiça, ela se beija com a graça e o amor de Cristo. Então, essas duas coisas precisam estar equilibradas e trabalhando unidas. Vamos terminar com esse slide aqui. Mateus 6:33. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, esse deve ser o nosso objetivo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O jejum, ele é uma ferramenta para nos colocar mais perto de Deus, para fazer com que a gente se distraia menos, para que a gente esteja com um foco mais no reino de Deus, em Jesus Cristo. E essa imagem aí dessa lupa, ela demonstra isso claramente, ela ilustra isso de maneira clara. Os raios de sol, eles estão dispersos pela atmosfera. Eles não queimam tanto, né? Depende da hora, mas eles não queimam tanto quanto se eu pegar uma lupa. E essa lupa vai fazer o quê? Essa lupa vai concentrar esses raios que estão dispersos em um ponto específico. E aí vocês podem ver na imagem a luz, né, queimando um papel. Aqueles raios que antes dispersos não causavam isso, não tinham tanto calor nem poder para queimar alguma coisa. Agora, por causa da lupa, eles se concentram em uma coisa. E por causa dessa concentração em um ponto específico,
eles se tornam poderosos. O que Jesus está dizendo para nós, assim, olha, coloque o seu foco no reino de Deus. Todas as outras coisas, elas vão começar a se acertar. Mas se você não colocar como foco, como ponto principal, Deus, o seu relacionamento com Jesus Cristo, a transformação do seu caráter, uma nova vida, um novo nascimento, você vai viver de forma distraída neste mundo. E é isso que Satanás tem feito. Ele tem nos distraído. E o jejum é uma ferramenta que Deus nos deu para tirar o nosso foco que está disperso nas coisas deste mundo, alimentação, divertimento, conta para pagar, isso e aquilo, as coisas mundanas, todo o nosso foco disperso, Deus quer nos concentrar. E uma ferramenta, Deus quer concentrar o nosso foco nele. E uma ferramenta poderosa para isso é o jejum. Quando você faz jejum, não só de alimento, mas jejum de televisão, de mídia, de internet, de celular, jejum de tudo, da cidade, vai para o campo, vai para um lugar mais tranquilo, onde você possa ter paz, tranquilidade, silêncio. Você está tirando essas distrações e se concentrando em Deus. E o jejum é uma ferramenta poderosíssima para isso, para concentrar a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções em Deus. A Bíblia usa o exemplo do relacionamento entre o marido e uma mulher para falar do relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo. Se o marido se distrai, por isso, né, o sétimo mandamento, Jesus falou que ele está relacionado com os pensamentos, não só com as ações. Porque se o marido ou a esposa, eles se distraem com outros homens, com outras mulheres, se o foco deles, se a mente deles começa a imaginar ter um relacionamento com uma outra mulher, um outro homem, ele perde o amor pela sua esposa, pelo seu marido. Se ele não concentra a sua atração totalmente para a sua esposa, se ele deixa a sua mente se dispersar pela sensualidade do mundo hoje, pela pornografia, pela atração de outras mulheres, se ele coloca os olhos dele em outras mulheres, ele está dispersando essa atração que deve ser, o foco dela deve ser a esposa, deve ser o marido. E aí, por causa disso, agora o relacionamento deles não tem como ser um relacionamento íntimo, único, forte, um amor realmente poderoso. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Jesus Cristo não vai ser forte, nem poderoso, nem único, enquanto nós não deixarmos de lado as coisas que estão distraindo a nossa mente. Deus quer que você tenha fome, deixou o povo de Israel com fome, para que eles sentissem fome dele, não é para que eles sentissem fome de comida. Deus falou para Abraão, vai lá sacrificar Isaac, porque Isaac estava começando a tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus não quer o sacrifício dos seres humanos, mas Deus precisa que o nosso coração só seja ocupado por Ele, que o trono do nosso coração seja ocupado unicamente por Ele. Se o trono estiver dividido, nós não teremos um relacionamento importante com Ele. Está aí o meu contato, para que vocês, se precisarem, quiserem entrar em contato, tá bom? E nós possamos discutir mais esses assuntos, e que Deus abençoe a cada um de nós aqui. Vamos continuar nessa vigília com esse foco de buscar cada vez mais a presença de Jesus Cristo de maneira poderosa na nossa vida, tá bom? Deus abençoe, um bom restante de sábado.
Obrigado, Diogo. Bênção. Deus seja louvado. Eu vou pedir que você faça uma oração para encerrarmos este momento. Vamos sim. Querido Deus, como é bom nós sabermos que tudo que o Senhor pede de nós tem um propósito, e tudo que o Senhor pede de nós é para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, para a nossa própria alegria, para a nossa própria saúde. O Senhor não é um Deus egoísta. O Senhor não é um Deus que quer ver o nosso sofrimento. Pelo contrário, o Senhor quer ver a nossa felicidade, porque é isso que o Senhor, é isso que traz felicidade ao teu coração, Pai. Não nos deixa olhar para o jejum com olhos de alguém que vai se sacrificar, que vai passar fome. É claro que, a princípio, essas coisas vão acontecer. A gente vai ter dificuldade, vai ter dor de cabeça, vai sentir dor, fraqueza. Mas, Senhor Jesus, nos ajuda a entender que essa fraqueza é porque o Senhor está tirando as coisas que nos afastam de Ti. Nós estamos sentindo dificuldade porque o inimigo não quer que a gente se aproxime do Senhor. É porque a natureza humana não quer morrer. Mas, Senhor Jesus, se nós perseverarmos e enfrentarmos a dor, o sofrimento, enfrentarmos as dificuldades, se nós passarmos por essa fase, nós temos a certeza que do outro lado nós teremos benefícios incríveis. Nós teremos um gostinho das tuas bênçãos. E, Pai querido, eu quero orar por cada um aqui, e cada um possa colocar como propósito, colocar em prática esta prática religiosa importante que é o jejum. Assim como a oração, assim como o estudo da palavra, isso também faz parte do viver cristão. E até mesmo a ciência mostra hoje que, se queremos ter saúde, isso precisa fazer parte da nossa vida também. Então, temos já claramente diante de nós que isso é importante para a nossa vida. Nos ajuda a pôr em prática. E ajuda a entendermos que tudo isso é para que nós possamos revelar o caráter do Filho amado mais e mais claramente para o mundo, para que ele seja honrado e glorificado nesta terra. Em nome dele nós oramos. Amém.